Hi guys, hello, hello, hello. How are you guys? Como vocês estão? Como foi o dia de vocês? Did you guys have a good... Hey Fernando, did you guys have a good Sunday? Vocês tiveram um ótimo domingo? Prontos para uma semana nova, gente? Ai, ai. Oh, hey Garrett, hey Luiz, how are you guys? Como vocês estão? Então, hoje vamos continuar nossos estudos e nós vamos falar um pouco mais, não é mais, né? É mais, hey Garrett, um pouco mais sobre pronúncia, yes? Ok? Alright? Hey Marcus! Então a gente vai chegando e nós vamos estudando. Que é isso, né, gente? É domingo, é noite. Melhor coisa a se fazer é estudar um pouco. Eu vou desativar os comentários. Se vocês têm dúvidas durante a aula, ou vocês querem qualquer coisa perguntar, tem um lado onde vocês podem mandar pergunta ou comentário para particular, não vai aparecer aqui, que eu vou dividir com vocês a tela, tá? Então, se vocês têm dúvida, podem perguntar aqui embaixo. Onde tem um negocinho de pergunta, tem um sinal de pensamento e tem na pergunta, tá? Então vamos embora. Hoje vamos conversar sobre... Nós vamos conversar hoje sobre a letra E. E a letra E, como a letra A e a letra O, que a gente já viu antes, nós temos muitos sentidos muitas pronúncias de como usar, né? Então, nós vamos começar com um post de verdade que eu fiz um tempão atrás. Calma que eu quero mudar essa foto. Então, nós vamos começar com um post que eu tinha feito um tempão atrás. E nós vamos usar ele para entender os mais comuns pronúncias da letra E, primeiramente. Então, olha só. Nós temos, eu não sei se está visível para vocês, mas quem quiser, depois da nossa aula, pode pedir o material. Eu mando via link de Google Drive. Então, quem quiser, só me mandar um material no direct e olá! Estará com material, ok? Então, vamos lá. A letra E. Aqui, olha só, tem algumas palavras que a gente pronuncia como se fosse um I longo. Por exemplo, vamos ler. Evil, compete, we, maybe, be, free. O free é duvidoso nesse sentido, né? Porque o free já tem dois es, então a ideia seria que pronunciamos o I longo mesmo, né? Free, free. Bee de abelha, escrevemos B-E-E. Bee de abelha também. Então eu vou indo e tirando e colocando os comentários. Então, por exemplo, bee de abelha também seria um I longo, bee. Aí vocês podem perguntar, teacher, mas qual que vai ser nesse contexto a diferença entre bee de ser estar e bee de abelha? Então, não tem muita diferença, a pronúncia é a mesma, bee, to be e bee, a mesma pronúncia de abelha e ser estar. Evil, alguém sabe o que significa evil? Evil. Evil significa malicioso, mal, yes? Evil. Compete, competir. Nós, we study English, yes? Maybe, mal, Fernanda, exatamente, evil, mal. Maybe, talvez. E be, ser, estar, ok? Gente,
aqui nós estudamos juntos. A teacher de vocês fala bastante português. Eu sei falar muito bem, na minha opinião, português. Mas, às vezes, em quando, algumas palavras fogem. Igual pode acontecer com vocês quando falam inglês. Algumas coisas fogem. Então, se eu falar alguma coisa errada ou alguma coisa que vocês julgam não ser daquela forma em português, vocês sempre podem me corrigir. Nós estamos aqui, como se diz, estamos juntos. Em Goiás, nós falamos estamos juntos, yes? Então, vocês sempre podem me corrigir também, ok? Continuando. A letra E, com pronúncia de I, né? Então, por exemplo, pretty, pretty. English, pretend, detail, depends e dessert. Ok, aqui pretty, bonita, bonito, English, inglês, pretend, olha só, pretend é um falso cognato, tá? Porque pretend, tarará, nanana, não significa pretender. E sim, fingir, né? É exatamente, Fernando. Juntos e misturados. Nós somos juntos e misturados, tá? Então, olha só. Pretend e intend em inglês. Estamos falando sobre pronúncia. Quem tá entrando agora, estamos falando sobre pronúncia. Mas é importante nós sabermos também o que as palavras significam, ter uma visão. Então, pretend e intend. A letra E, a segunda letra E, nos dois é a mesma pronúncia. É pretend, intend. Até então tá ok, é um E na pronúncia. E o pretend significa fingir, ok? E intend significa pretender. Olha só, é falso cognato, tá? Então, falso cognato, o que é falso cognato? É uma palavra que existe nas duas línguas, só que significa outra coisa. Então, pretend é fingir, tá? Pretend. Intend, entender, não. Ter a intenção, pretender fazer alguma coisa. Por exemplo, enquanto eu falo, vocês podem me responder. Quem sabe um pouco, pode me responder em inglês. Quem não sabe, pode ser em português, ajudo a traduzir. Então, what do you intend to do tomorrow morning? Olha só, o que você pretende, qual que é a intenção de você de fazer amanhã de manhã? What do you intend to do tomorrow morning? E analisando essa lista de palavras, a segunda coluna que nós estamos da fotinha. Olha só, temos a palavra desert. Não é desert, tá vendo? É dessert. Olha só, eu vou escrever a pronúncia aqui. Dessert. Algum lugar eu fiz um reel sobre isso. Tá difícil, Fernando. É working. É assim, working. Então, olha só. É dessert aqui. Dessert. E dessert é sobremesa. Essa palavra é diferente, porque podemos escrever ele assim. E aí lemos desert. Olha só. Aqui a primeira é um I. E na segunda palavra é um E. Olha só. Dessert, sobremesa. Desert é deserto, yes? Parecido com português. É um cognato, olha só, aqui já é um cognato. Então, dessert e desert. Aí vocês podem perguntar, teacher, só curiosidade aqui, tem outras palavras com letra E, estamos praticando a letra E, onde a letra E, na mesma palavra, eu posso ler diferente? Vamos lá, vamos analisar essa palavra aqui. Ele é um cognato, tá? Não é... É present, present. Aí você fala present, ok, é presente, né? É presente, vou comprar um presente, I buy a present, present. Present simple, present continuous. Essa palavra eu sei.
Aham. Ha. Será que a gente sabe essa palavra? Porque, olha só, essa mesma palavra nós temos como ler present. Sim, galera. Então, olha só. Temos present. Escreve do mesmo jeito, tá? Temos present de presente. E temos present. Então, present, presente. Present, apresentar. Então, present, present. A mesma palavra, escrevemos do mesmo jeito. Não tem uma letra que muda, tá, gente? Não tem uma letra que muda. E nós temos duas pronúncias para essa palavra. Então, muito cuidado. Muitas vezes as pessoas me perguntam, ai, tem alguma regra para me ajudar sobre pronúncias e tudo mais? Gente, temos algumas regras, mas tem muita exceção. Então, por isso que eu bato Já falei sobre isso 2 semanas atrás. Semana passada também falamos sobre isso. Ter um grupo de palavras, vamos dizer assim, que é você colocar umas palavras diferentes de pronúncia. Por exemplo, não precisa colocar todas as palavras, mas umas palavras que... Garrett. And Garrett is American here. Garrett tá aqui mais para praticar o português, né, Garrett? Então, inglês é muito difícil nesse sentido de fonética, porque não tem uma regra tão certa. Porque olha só, em português, a letra S. Eu aprendi que se a letra S tá entre 2 vogais, por exemplo, casa, ele tem um som de Z. Isso vale, agora eu não consigo pensar uma exceção, mas para mim isso vale. Present pode ser usado confirmando presença. Exatamente, present pode ser usado confirmando presença. Não, aí também present, tipo estou presente, tá? I'm present. Aí também de presença seria present. Present seria tipo present. Garrett, você tá aqui para nos ajudar na nossa jornada com pronúncia. Garrett ele é da Louisiana, um amigo nosso querido, e ajuda um pouco a gente para ver como que pronuncia em diferentes lugares, né, nos Estados Unidos também no inglês. Então, present, tipo, estou presente, sim. E present a project, yes. Like, present yes, I will present my findings to the class. Like, findings seria tipo pesquisas, o que eu achei nas pesquisas, yes? Então, present é presente também nesse sentido de presença, ok? Alright? Então, essa é uma palavra tricky. Tricky significa meio que tipo traiçoeiro, yes? It's a tricky word. Continuando. A letra E, sendo uma pronúncia de E. After, dinner, over, left, very, well. Nós vemos aqui que não temos, vamos dizer assim, muita diferença da escrita para a pronúncia, né? As dinner, over, left, essas são as palavras ideais em inglês, onde nós temos a palavra e escrevemos praticamente do jeito que se pronuncia, yes? E nós temos umas pronúncias da letra E bem diferentes em palavras, por exemplo, aqui. Vocês não conseguem ver, tá aqui no lateral, bem onde tá a minha imagem, mas um som de por exemplo, essa aqui é o nome de um lugar. Berkeley. Não é Berkeley, não é Berkeley, é Berkeley. Não, pouquíssimas palavras que tem nessa essa pronúncia da letra E, mas tem. Então, de novo, essas palavras podem ir numa lista separada, onde a E tem um som um pouco diferente. Olha só, Berkeley. O segundo E não se pronuncia. O terceiro E tem um som de I. E o primeiro E tem um som de Berkeley. E temos a palavra essa aqui. Então, essa palavra é uma palavra diferente, tá?
Ele é uma palavra diferente em inglês. Ele vem do francês, tá? E nós não falamos café, nós falamos café. Garrett, me corrige se tô errada ou alguma coisa assim. Ou se vocês falam diferente lá na Louisiana. Café. Garrett, você vai ser meu mão direita hoje, yes? Café, ok? Então, aqui, esse post, ele tá no Instagram. E vocês, antes do Reel, do live, eu repostei também pra vocês, via carrossel, pra vocês darem uma olhada nele, tá? Essa parte, vamos de café, exatamente. Café. Ok? Café. Então, é diferente. E aí, gente, vamos lá. Voltando no nosso intuito aqui. Eu queria mostrar para vocês com letra E algumas pronúncias diferentes, onde a letra E, de fato, muda a pronúncia, vamos dizer assim, da palavra. Primeiramente, a letra I, a letra E em inglês, no alfabeto, é I. Então, olha só, vamos falar o alfabeto. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A letra E em inglês tem som de I no alfabeto. Então, muitas vezes, quando eu fico soletrando alguma palavra, o meu nome, muitas vezes as pessoas meus alunos escrevem errado. Porque, olha só, meu nome é Noemi. Não é um nome tão comum assim. E tem em português a variação Noêmia. Então, eu tenho vários momentos que eu tenho que soletrar para meus alunos. E nas aulas, nós conversamos o máximo que nós podemos em inglês. Então, eu pego e vou falar meu nome. E eu vou falando N-O-E-M-I. E aí vira uma confusão às vezes. Porque, yes, Fernando, it's biblical name. É um nome bíblico, sim, senhor. E para você ter noção, a minha irmã se chama Esther. Então, nós somos nomes bastante bíblicos em casa. Isso na Romênia, né? Nós temos todas, né? Somos 3 irmãs, nomes bíblicos. Então, N-O-E-M-I. Então, I é E, I é I. Então, esse pode criar um pouco confusão às vezes. Então, muito cuidado, muito cuidado. Agora eu vou tirar os comentários porque para ver essa aqui. A letra E final de palavras que terminam com LE. Gente, aqui o que nós fazemos quando uma palavra, você vê uma palavra, a palavra termina com LE. O que você faz na pronúncia? É simples, você troca. O E vem antes do L na pronúncia. Então, olha só. Temple. Não é temple, é temple. Na pronúncia, quando uma palavra termina com L em inglês, nós trocamos o E com L na pronúncia. Troca. Então, olha só. Temple. Não é temple. Apple. Não é apple. Castle. Aqui o T é mudo, tá? Castle. Castelo. Castle. People. People. Pessoas. Obstacle. Simple. Flexible. Horrible. Little. Bicycle. Single. Essa palavra músculo é muscle. Eu sei que tem nesse C e parece com músculo em português, mas nós em inglês falamos diferente. Nós falamos muscle, muscle, muscle. Purple, 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 roxo. Circle, círculo, circle. Humble, humble, modesto. Table, smile, smile, sorriso. Uncle, uncle, tio. Ankle, olha só.
Uncle, tio. Ankle, tornozela. Ok? Whale, scale, aisle, corredor, aisle. O S não pronunciamos. Aisle. Maple. Ai, o que é maple? Vocês já viram a bandeira do Canadá? Que tem uma folha na frente, na bandeira. Então, essa árvore dessa folha é maple. Agora, fugiu o nome em português, mas tem nome, tá? Couple, casal, couple. Profile. Então, olha só. Igual eu falei antes. O quando termina com LE, muito cuidado. Muito cuidado. Porque na pronúncia nos trocamos. Vai ser o E antes do L da pronúncia. Então, isso aí é muito prática de pronúncia, galera. E isso aí, muita gente erra. Assim, eu tenho muitos alunos e trabalho com muita gente. E é uma coisa, assim, difícil de acertar de primeira, sabe? Porque, olha só, escreve uncle e de repente fala uncle. Então, é diferente a pronúncia das palavras muitas vezes. Mas essa é uma regra boa para vocês colocar na listinha de vocês, tá? Então, veio uma palavra, terminou com LE, já sabe que vamos mudar na pronúncia, né? Vou ligar os comentários, ver se alguém falou alguma coisa, ninguém falou nada, mas tá ok. Entendemos todas essas palavras? Eu traduzi algumas. Whale, não traduzi, é baleia. E qual mais não traduzi? Table, the book is on the table. The cat is on the table. Yes, I love this music. People, pessoas, horrible. Então, aqui temos essa regra. E nós vamos falar agora sobre uma outra regra que eu vi esses dias no Instagram de uma pessoa. Aí eu comecei a pensar sobre essa regra. A pessoa chamou essa regra, vamos dizer assim, de thank you, Sônia. A pessoa chamou de E mágico. E aí entrei no Instagram da pessoa, etc. Aí eu vi que várias pessoas estão falando sobre esse E mágico. E falando que quando na última sílaba tem uma sílaba que termina com consoante e a letra E. A consoante não sendo a letra L, tá? Porque lembra que o L já conversamos, que é diferente quando termina com L. E tem uma letra I antes. Por causa desse E no final, nós vamos pronunciar a letra I como I. Por exemplo, exemplificando. Por exemplo, team, mas se escrever com E no final, vai ser time. Né? Team, a pessoa, com E no final, vai ser time. Kit, de kit, mas com E no final, esse letra I vai ser um I, kite. Né? E aí eu fui ver isso e comecei a pensar. E comecei a entender algumas coisas de pronúncia das pessoas, inclusive meus alunos. E mais com a palavra since. Porque a gente vê, e muita gente coloca isso como regra. E sim, tem muitas palavras que funcionam assim. Sim, tem muitas palavras que são assim. Só que tem algumas que eu pensei aqui que não, que são diferentes, que funcionam diferente, olha só. Então, sim, tem essa regra do E mágico, funciona em várias palavras. Mas tem exceções, galera. Então, é outra situação para vocês colocar na lista de pronúncia sobre as exceções dessa regra. Porque, por exemplo, olha só. Time, kite,
Realize. Realize é perceber, tá? Realize. Survive. Strike. Desire. Arrive. While. Price. Rise. Prize. Drive. Like. Live. Sight. Wide. Então, olha só, todas essas palavras, a presença do letra E, que aliás não é pronunciado, mudou a pronúncia da letra I para I. Então, arrive, kite, price, rise. Não falamos rice, falamos rise. Então, essa letra E mudou do jeito que nós pronunciamos a letra I na sílaba anterior. Em todas essas palavras. Mas tem exceções, tá? Então, olha só. Since, desde, não falamos since. A gente não falamos since. Falamos since. Since. Então, I've studied with you. Eu tinha estudado com você since 2010, desde 2010. Então, olha só. Não é science, é since, ok? E eu coloquei aqui o live ao vivo, tá? Porque essa palavra, igual o present e present, tem duas pronúncias. Ou você fala live, e aí significa morar, viver. Por exemplo, I live in Goiânia. I live with my family. I live in a house. Yes? Ou você fala I live, e aí I live there. Você fala live, e aí significa ao vivo. I watched the game live. Eu assisti o jogo ao vivo, yes? Então, nesses casos, aqui, since, active, single, notice e live, a pronúncia não vai ser I, da letra I. Sacou? Então, sim, eu acho que essa é uma regra bacana para nós assimilar a pronúncia da letra I antes da sílaba da letra E. Só que não coloquem como uma regra absoluta, porque tem muitos. E aqui são algo. O dia que eu tava fazendo o material para nossa aula de hoje, eu lembrei desses aqui, mas tem outros, tá? Não são só essas, não. Tem vários outros. Então, é muito, muito importante nós termos uma lista de exceções, pelo menos, tá? Ok? E aqui temos as palavras... Ai, um minutinho, volta. Entendemos todas essas palavras aqui dessa lista anterior? Time, entendemos, né? Tempo. Temos que ter cuidado com time, né? Uma palavra que nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes assimilamos só com tempo, mas ele significa vez. Por exemplo, this time, first time, primeira vez, second time, segunda vez, last time, última vez, first time, primeira vez. E também ele pode significar hora, no sentido de, por exemplo, part-time. Tipo, nesse caso é período, né? Meio período ou full time, período integral. Tem que ter muito, muito cuidado com essa palavra, porque ele tem um pouco mais de significado do que só tempo. Yes? Ok. Realize, perceber. Falso cognato, não é realizar. É mais para perceber, notar, yes? Survive, sobreviver. Strike. Galera, alguém sabe o que significa strike? Eu acho que a maioria das vezes atribuímos, falei certo? Atribuímos essa palavra com boliche, né? Garrett, pode ser bate, mas também, tipo, acertar, ataque.
ataque, uma palavra melhor falar atacar, ataque, like atacar alguém, yes? Falando muito sobre Ucrânia, Rússia, hoje em dia nós podemos falar an airstrike, que seria um ataque que vem do ar, né? Airstrike. Desire, desejo, só que não no sentido de grávidas tem desejo de comer coisas assim, de chocolate, essas coisas, não. É desejar alguma coisa, mas não é para comida, tá? Don't forget about a strike in baseball also. Ai, sim, vocês já viram um jogo de beisebol? A pessoa tá com um baseball bat, que é o taco do beisebol, nem sei se estou segurando certo, mas imaginamos que tá. Então, a baseball bat, this is a baseball bat. And there is a person throwing the ball. Tem uma pessoa que vai arremessar a bola, né? Aí se a pessoa acertar, aí it's a strike, yes? Então, é um jeito de marcar ponto no jogo de beisebol, ok? Alright? Sim, também significa isso. Uma palavra muito versátil, yes? Podemos usar em várias situações. E aí, o que acontece? Experiência minha de 15 anos de professora. Quando meus alunos, assim, eles não têm certeza das palavras, eles preferem não usar, tá? Então, você vê strike, você vai falar, nossa, legal, aprendi, agora sei o que significa, mas eu não vou usar essa palavra, porque essa palavra é difícil de lembrar, etc. Então, aqui algumas dicas, galera, pra gente aprender a usar essas palavras, porque é importante, nós queremos falar bonito também no inglês, nós queremos ter frases elaboradas, então cria suas próprias frases, tenta criar situações para usar essa palavra, porque é uma palavra legal, é uma palavra usada e você quer falar bonito, certo? Ok? Então, vamos tentar usar. Se vocês querem, podem me mandar aqui, tentar usar umas frases. Os comentários estão ligados, tá? Que aqui em cima ainda consigo ver direitinho. Então, voltando no desire. Quando a gente fala de desire, de desejo, para comida, nós não falamos desire, tá? Nós falamos craving. Então, olha só. Nossa, tá quase 8 horas, 7 alguma coisa. I'm craving for... Estou desejando, querendo. I'm craving for some ice cream. Então, eu tenho desejo de comer. Para comida, não usaríamos desire, ok? É crave. I'm craving for pasta. I'm craving for ice cream or chocolate. Me Noemi, I'm craving for chocolate at the moment. Yes? Arrive, chegar. While. Se vocês estão em casa, tentem falar comigo. While. While. Uma palavra diferente. Você vê, não é tão fácil na pronúncia. While. While. Price. Preço. Rice, arroz. Price. Então, price, preço. Price, prêmio. Drive. Dirigir. Eu tava ponderando se eu vou entrar nisso ou não. Mas drive pode ser um substantivo, tá? Não significa só dirigir. Ele significa também, tipo, motivação. Ok? Então, é meio que você dirigir você mesmo, ter motivação, ok? Like, gostar, mas também significa como. Por exemplo, exemplificando. I enjoy eating vegetables like broccoli and carrot. Não carrot, né? Porque, oh my God, carrot these days is so expensive. Dear Lord. Dear Lord. I don't know you guys, não sei vocês, but here in Goiânia,
It's very, very expensive to eat carrot. Oh my God. Dear Lord. Então, nesse caso, like, não significa gostar. E sim, significa tipo, como, yes? Live, ao vivo, site, wide, largo ou amplo, ok? E nessas palavras aqui, nós não pronunciamos o E no final. Então, olha só. Make, have, flame, choke, shave, cave, stone. Essa próxima palavra, huge, hope, poke, give, dance, clue, blue, sue, game, Wednesday. Olha que quando a gente fala que não pronuncia E, estamos falando do segundo E, tá? Wednesday. Interesting. E aqui no interesting estamos falando do primeiro E. Então, Wednesday e interesting. Make, fazer, have, ter. E o que é flame? Alguém sabe o que significa flame? Eu fiquei sabendo que tem uns 20 minutos de delay entre minha fala e quando escrevo. Acho que foi Garrett que me falou que tem um dia. Então, Garrett, não seria bem fogo, seria chama. Garrett, vou te ensinar português também. São chamas do fogo, yes? It's the flame, yes? Seria bem fogo, yes? Porque fogo seria fire. E olha só, uma outra palavra que o E muda no final, pronúncia do I, vira fire. Então seria chamas. Ok? Choke someone. Choke is como que falaríamos isso em português, cara? Vocês têm que me ajudar. Enforcar alguém, uma coisa assim, yes, choke. Mas pode também ser engasgar, choke, yes? Shave, fazer barba, por exemplo. Cave, caverna. Stone, pedra. Huge, enorme. Hope, esperança. Poke, cutucar. Give, dar. Dance, dançar ou dança. Clue. Galera, o que significa clue? Quando eu paro em algumas palavras, porque aquelas palavras não são tão comuns de ouvir pessoas usando, e eu acho muito importante eles, tá? Então, quando eu falo pessoas usando, estudantes usando, tá? Então, o que significa clue? Por exemplo, se eu falar uma coisa assim, I have no clue. Ups, quase caímos. I have no clue. Que significa I have no clue? Tipo, seria não tem a menor ideia. I have no clue, yes? Clue, it's like idea, mas exatamente, não tenho ideia. Ou pode ser também dicas, yes? Algumas dicas, yes? Clue. Tem um jogo de tabuleiro que eu acho que o nome é Clue, yes? Clue. Blue, Sue, tá. Esse nome, não é nome aqui, sue. Esse verbo significa to sue, é processar alguém. Por exemplo, I will sue my neighbor because he's making a lot of noise. Vou processar meu vizinho que está fazendo muito barulho. Ok? Então, sue, game, jogo, e Wednesday, quarta-feira. Interesting, interessante. Ok? Eu vou desativar aqui agora de novo os comentários para a gente conseguir ver. E acho
que aqui não tá tão fácil de ver. Eu vou tentar colocar o próximo, mas para vocês terem uma noção aqui. Então, olha só. Muitas vezes, muitas pessoas me falam, Noemi, eu tenho uma maior dificuldade de saber quando os verbos regulares terminam com ed, eles terminam com ed, como que essa pronúncia desse ed? Eu tenho uma aluna, ela toda vez que é um verbo regular, ela pergunta, aqui é de ou aqui é te agora? Então, assim, tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, os verbos que terminam com L, B, G, D, eles têm um som de D depois do ED. Por exemplo, called, lived, studied, arrived. É um D, não é um T, né? Então, called, lived, studied, arrived. É um D. Eu não sei se vocês têm essa dúvida, mas muitas vezes eu ouço essa dúvida, então achei pertinente colocar nessa aula nossa também. Então, eu sei que nesse arranjo meu que eu fiz hoje para nosso material na tela, não tá possível ver tudo. Então, se você quer o material, só manda um direct falando material, o M, se for difícil, mas eu te mando, tá? E aí você vai ver tudinho. E as palavras que terminam com F, P, 2 S, X, CH, nós usamos um T. Por exemplo, fixed, olha só, não é fixed, fixed, worked, watched. Eu esqueci do ED nessa. Watched, helped, yes? Então, nesses casos, quando o verbo original termina com F, K, P, S, X, nós usamos o som de T, a pronúncia é um T. E temos também palavras que terminam com ud, por exemplo. Vou escolher aqui o próximo. Por exemplo, palavras que terminam com D e T, tipo decided, wanted, needed, invited, yes? Então, decided, wanted, needed, invited, ok? Então, nessas palavras, vou ligar os comentários. Então, nessas palavras, é um ud, na pronúncia, tá bom? Decided, decidiu, wanted, quis, needed, precisou, invited, convidou, ok? Então, temos essa situação também e muitas vezes faz toda a diferença na nossa fala saber pronunciar bonito, gente. É muito importante. A gente vai conversar um pouco sobre pronunciar bonito no final da aula. Vamos só terminar sobre essas palavras. Essas palavras só tem letra E. Olha só, vamos tentar ver como que a gente pronunciaria. Peter, que seria o Pedro, né? Peter, seria o Pedro. Peter, meter. Então, metro em português, metro, e meter em inglês. Redeemer, olha só, redeemer. Alguém sabe o que significa redeemer? Curiosidade, vocês sabiam que o Cristo Redentor em Rio de Janeiro nós chamamos em inglês de Redeemer. Então, Redeemer seria o nosso Redentor. Yes? Redeemer. Essa palavra, gente, não é muito comum. Mas, por exemplo, quando viajei para Rio de Janeiro, notei que os lugares em Rio de Janeiro, eles têm nomes em inglês também. Por exemplo, o Cristo Redentor seria
The Redeemer. E, por exemplo, pão de açúcar tinha uma tradução lá, sugar loaf. Sugar loaf. E você pode falar, mas teacher, por que sugar loaf? Por que não sugar bread? Né? Porque pão é bread em inglês, né? A gente já sabe isso. Bread é pão e eles falam sugar loaf. Então, esse loaf é mais para pão de forma, tá? Ele é um pão de forma, aquele pão que a gente compra no supermercado fatiado, em inglês é loaf. Então, em inglês, a tradução do pão de açúcar é sugar bread. É sugar loaf. Yes. Yes, yes, yes. Então, Redeemer, Redentor. Letter. Letter é carta ou letra. Eve, olha só, o segundo E não é pronunciado. E o primeiro é um I longo, pronúncia. Eve. E aí pode ser Eva, da Bíblia, Adão e Eva, Eve, né? Adam and Eve. Mas também pode ser Christmas Eve, que seria véspera de Natal. Ou poderia também ser New Year's Eve. New Year's Eve, que seria a véspera do ano novo. Então, não é Réveillon. Não é Réveillon em inglês. Não falamos what will you do on Réveillon? No. What will you do on New Year's Eve? New Year's Eve, ok? What will you do on New Year's Eve? Alright? Temos a palavra even. E essa palavra, eu vou parar um pouco, porque muitas vezes as pessoas têm certas dúvidas sobre essa palavra. Mãos pra cima, quem sabe o que significa even? É uma palavra bem diferente em inglês. Significa várias coisas. Número 1 que ele significa é números pares em matemática. Na matemática temos even numbers, que são os números pares, que são 2, 4, 6, 8, etc. E temos odd numbers. Odd numbers são os números ímpares. 1, 3, 5, 7, etc. Yes? Mas para aí, não. Even também pode significar tipo kit. Por exemplo, imagina, alguém bate no seu carro. Nossa, é um exemplo horrível. Não faça isso, só para entender o que significa even, tá? Não faça isso. Alguém bate no seu carro, aí você vai lá e você bate no carro da pessoa, aí você fala, we are even, somos kits, we are even. Não faça isso. Não ouviram de mim. No, we are even. Então, nesse caso, significa kits, tipo, estamos iguais. Yes, we are even. E também, even pode ser de um jeito... Vamos lá, vou tentar explicar em português para vocês. Meio enfatizando. Tipo, nossa senhora, até meu filho sabe essa informação. So, por exemplo, even my son knows about it. Yes, even my son knows about it. Even like até, yes? Even my son knows about it. Então, ele pode ser um sentido assim também, ok? E temos aqui no cantinho whenever, sempre que, e wherever, em qualquer lugar, wherever. Então, whenever, wherever. E essas palavras são bem legais porque tudo é som de E, né? Whenever. Yes, honey. It's an expression for me. Yes, we are even. We are even. Quer dizer, nós estamos kits. Só que eu não sei se fala kit em todas as regiões em português. Mas no região de Goiás eu já ouvi essa expressão, tá? Se vocês têm outra expressão, podem me falar que eu amo aprender coisas novas em português. Embora eu moro
12 anos já no Brasil, todo dia é dia de aprender alguma coisa nova. E isso acontece em inglês e acontece em português também, tá? Comigo, em português. Então, whenever e wherever, e nessas palavras, todas as letras têm no mesmo som de E. Whenever. Paraná também. Hey, Tammy, from Paraná. Wherever. De qualquer lugar, yes? So, aqui tivemos umas... Tentei sugar tudo de pronúncia do letra E com que eu consegui pensar. Lembrando, gente, aqui trabalhamos com material exclusivo. Isso é da cabeça da professora de vocês. Então, aqui tentei enxugar tudo, tirar tudo que nós poderíamos e precisamos saber sobre pronúncias da letra E. Se vocês têm dúvidas, é ótima hora para perguntar agora. E eu queria falar com vocês no finalzinho sobre pronúncia. A gente não conversou ainda sobre isso, mas eu recebi uma pergunta esses dias sobre sotaque em inglês. Quando brasileiro, ou não somente brasileiro, alemão, ou, nossa, sotaque, por exemplo, da Índia, quando as pessoas falam inglês, às vezes tem um sotaque diferente. E uma pessoa me perguntou, nossa, como que eu consigo me livrar desse sotaque que eu tenho? Então, gente, isso é muito difícil, eu vou ser muito honesta. Vocês estão me ouvindo falar português. E muitas vezes as pessoas me falam, nossa, você fala super bem, mas eu noto que você não é brasileira, porque você fala algumas coisas meio estranho. Então, assim, isso porque eu moro, galera, há 12 anos no Brasil. Os meus filhos vão pra escola no Brasil, eles estudam, então tem que ajudar com estudar. Eu vou no supermercado, eu converso no VaptVupt, vou pra Detran. Então, assim, eu pratico muito meu português. E mesmo assim, muitas vezes eu ouço comentários como, nossa, mas o seu sotaque mostra que você não é brasileira. Isso me chateia muito, porque de fato eu queria falar igual os brasileiros falam. Eu queria ter a pronúncia igual brasileiros têm. E muitas vezes não é bem assim. E não é porque eu não tento. E não é porque eu falo errado a palavra, alguma coisa assim. É porque simplesmente sempre alguns sons pra mim não vêm naturalmente. Ou alguma gramática não vem naturalmente. E uma coisa muito, muito diferente do que eu sei. Minha língua materna é húngaro. Então, assim, não se cobrem muito sobre essa questão de perder o sotaque. Isso aí é uma coisa, assim, não é fácil. Atores, você vê atores de inglês, você sabe quem é britânico, você sabe quem que é americano. Então, você sabe do sotaque das pessoas. Ai, honey, às vezes I sometimes get sad. Às vezes eu quero falar bonito, sabe? Mas eu consigo entender vocês quando vocês pensam, nossa, mas o meu inglês não é igual do americano. Eu entendo essa frustração, sabe, que muitas vezes as pessoas têm. Só que, assim, preocupe em ter uma pronúncia onde as pessoas conseguem entender o que você fala, tá? Agora, se você tá pronunciando igual o americano, igual o britânico, ou se você fala igualzinho, não se preocupe, não se cobre tanto sobre isso. Agora sim, se a palavra tá escrito assim, por exemplo, a palavra maçã, e você fala apple, não tá ok, tá errada a pronúncia. Tenta ter uma pronúncia nítida, bonita das palavras. Mas agora, se você tem um sotaque de português, gente, é normal. É normal, acontece com todo mundo e é muito difícil, mas muito difícil, envolve fonólogos, anos e anos de prática e muitas vezes adulto é quase impossível, porque quando somos crianças, nossas cordas vogais ainda estão se formando, então é mais fácil, só que quando é adulto já está formado, my friend, então é difícil. Obrigada, Sônia. Garrett, meu padrasto já morou daqui 20 anos e ele ainda tem um sotaque, não se preocupe. Então, exatamente isso. Então,
É normal, é normal. Não coloca na sua cabeça que você quer falar como ninguém. Yes, depends on your dedication, exactly. Preocupe em pronunciar as palavras, as construções, as junções certo. Do jeito que deve ser pronunciado. Agora, se você tem no sotaque, galera, é normal, não se cobra por causa disso. Essas lições, yes, it's cool. Yes, honey, it's all good. Don't worry too much about it. Take it easy and focus on learning how to pronounce the words correctly. Mas não se preocupa em não ter o sotaque, porque é você. Você é brasileiro, você vai ter. É simples assim. Igual eu tenho o meu. E vou viver junto com ele 100 anos morando no Brasil. Continuando com o sotaque. Quantas línguas você fala? Eu considero 6 fluentemente, mas arranho alguns outros. Olha só, húngaro, minha língua materna. Nasci na Romênia, falo romeno. Inglês, português, alemão. Eu sou professora de alemão também, tenho alunos de alemão. Inclusive, alemão, minha segunda língua. E espanhol. Então, assim... E eu já notei que no espanhol eu tenho algo, sotaque. O alemão... No húngaro comecei a ter sotaque. Galera, isso é incrível. Vou colocar meu celular pra carregar, porque senão vamos ficar sem. Gente, incrível. A minha língua... Olha, ouça isso. Minha língua materna é húngaro. E falo com minha mãe. Só que assim, muitos anos que eu não pratico diariamente, né? Aí eu falo com minha mãe. Aí minha mãe me fala assim: nossa, Noemi, você tem sotaque húngaro. Aí, como que isso aconteceu? Onde que isso aconteceu? Eu não sei, mas eu tenho. Então, não se cobrem muito. Estou aqui para ajudar vocês com a pronúncia. Nós vamos primeiro pelos vogais, depois para as consoantes, para nós termos pelo menos algumas regrinhas na cabeça sobre pronúncia em inglês. Porque em inglês é aquela língua que escreve de um jeito, tem um aluno que fala, escreve de um jeito, fala totalmente diferente, se prepara. Então, em inglês tem muito isso. Então, estamos aqui, primeiro vamos nos vogais, depois vamos nos consoantes, tá? Então, hoje vamos encerrar aqui, se vocês... Thank you, Fernando. I rock. Okay, so guys, thank you for participating in our live on a Sunday evening. And next Sunday, we continue with another vogal. Gente, então, o Garrett, como falei pra vocês, ele é um ajudante meu. Nossa, ele me ajuda muito com áudios, ele me ajuda muito com várias coisas. E ele é louco para praticar o português, ele está estudando português, ele está querendo saber um pouco mais sobre falar português. Então, quem quer ensinar um pouco ele e de repente praticar o inglês, também podem mandar uma mensagem para ele, ok? Então, vowel é vogal, tá? I used to spell the words to remember how to write. Honey, eu tava conversando sobre isso com meu marido esses dias. Isso é uma coisa perigosa, my friend. Porque, olha só, o meu marido tava me falando que quando eles aprenderam inglês, ele associava as palavras, a escrita, tentava pronunciar, tipo, por exemplo, a palavra beautiful, né? A gente escreve assim. Aí ele falava beautiful. Então, para ele lembrar a escrita, ele falava assim, beautiful, para lembrar como escrevia. Só que aí depois, para falar a palavra, não tava vindo, ele não lembrava como falava a palavra, que ele lembrava, tipo, a escrita. Por exemplo, confortable. Ele aprendia a falar confortable. E aí, porque escrevia assim, ele tentava lembrar a escrita.
e falava para lembrar na escrita. E isso prejudicou muitas vezes a pronúncia, tá? Então tem que ter muito cuidado na hora de pronunciar do jeito que escreve, para isso não virar vamos dizer assim, um vício, né? E de repente você esquecer como pronunciar a palavra, né? Então é muito importante. Muitas vezes nós fazemos isso mais com as palavras que são mais difíceis, tipo confortable, beautiful. Nós fazemos isso para lembrar como escreve. Para trabalhar a escrita, gente, o melhor jeito é a leitura, tá? Quanto mais a gente lê, mais nossa cabeça lembra como escreve. Eu sei escrever português porque eu leio muito em português. Então, minha escrita tá até ok em português. Claro, não é aquela escrita tão elevada de usar pronome. Português é loucura com pronomes, gente. Muito loucura. Pronomes é loucura em português. Eu não sei, eu sei usar o básico do básico, mas escrevo certo. But okay, guys. So, today we stop here. Nós vamos parar aqui. E que eu falei pra vocês, não se cobram tanto sobre sotaque, tá? Isso aí é o charme de cada um, tá? É o meu charme, o meu sotaque. E de vocês, o jeito que vocês falam em português. I asked Danilo about my love of pronouns. Pronouns é pronomes. Então, cada um tem esse charme seu. E se preocupem em pronunciar certas palavras, tá bom? Então, eu vejo vocês no domingo que vem, ok? Take care. Thank you for watching till the end. We are 10. Nós somos 10 guerreiros. The English Pronunciation Warriors. Estaremos aqui domingo que vem também. Next Sunday too. So, have a nice night, guys. Enjoy what's left of this Sunday. And I'm gonna see you guys tomorrow in the stories and in the reels, and talk to me, ask me questions, ask me if you have doubts, feel free. I'm here to help, and I'm gonna see you guys next Sunday. Take care. Have a good one. Kisses.